Aí, o tamanho do leso. Tá vivo, mano. Tá vivo, tu é doido, vem aí. Eu fui pegar mais baixo, assim daqui, ele tava levantou a boca ainda aí. Olha o tamanho, ó, 2 homens, não pode. Aí, meu irmão, o tamanho. E Jaguaribe, ó. Agora tá bonito assim, viu, velho? Aí. Aí o tamanho do bichinho. Vou pegar nele ainda agora, ele fica com a boca. Pra não dizer que é muito. É aí? Já deu uma arranhada, mas morreu assim não. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Um privilégio estar aqui com vocês hoje para falar desse livro incontornável na história da literatura, né? Um dos livros mais célebres, né, da história da literatura, patrimônio da cultura ocidental, prêmio Nobel, adaptado para o cinema, etc, etc. A gente está falando aí de um clássico extremamente acessível, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, um livro de 1952, né, da meados ali do século XX, né, século esse que o Hemingway viveu intensamente, né, não só viveu como participou, no mínimo como testemunha, né. Então, assim, eu coloquei esse vídeo aí desse tubarão no começo. Esse tubarão foi pego umas 3 semanas atrás, na cidade do Fortinho, aqui no Ceará, né. Eu frequento muito essa cidade, foi mais ou menos ali onde eu frequento, e eu coloquei esse vídeo para ilustrar que aqui no Ceará a gente tem o privilégio de ter uma comunidade de pescadores extremamente respeitada e famosa no mundo todo, né? Uma comunidade que tem um conhecimento incrível, não só de pesca, mas também de construção de barcos, né? Um conhecimento vernacular incrível, né? Então, assim, conhecido e respeitado no mundo todo, né? O Amiclink, inclusive, aquele famoso navegador brasileiro, pescou várias soluções, né, utilizadas aqui no Ceará, conhecimento intuitivo, vernacular, como se diz, né, para solucionar seus problemas, né, nas suas empreitadas, né. Eu me lembro que eu li todos os livros do Amiclink, eu me lembro que quando ele falou daquele veleiro que circunnavegou a Antártica, quando ele foi construir, ele pegou várias soluções da jangada cearense, como mastros flexíveis, né, a capacidade de atracar sem precisar de porto. Então a gente tem o privilégio aqui no Ceará de conviver com essa comunidade, e eu estou dizendo isso para dizer que eu tenho uma certa familiaridade com personagens muito parecidos com o personagem citado nesse livro aqui, O Velho Santiago, né. Então, esse livro, nesse vídeo a gente vai dar uma contextualizada, falar um pouco da vida do escritor, a gente vai falar um pouco do livro, da história do livro, no final vou dar minhas impressões pessoais, né. Então, o Hemingway foi uma das figuras mais célebres do século XX, é um dos escritores mais célebres, americano, né, nasceu em 1899, participou da Primeira Guerra Mundial como motorista, apesar de não ter idade, né, e voltou para a sua cidade natal, começou a trabalhar no jornal e muito cedo viu que ali não era para ele, pegou a sua esposa, que era mais velha que ele, e se mudou para Paris. E ele chegou a Paris num período que marcou época, né, o período entre guerras, que vários artistas do mundo todo se refugiavam em Paris, e muitos americanos, para fugir do conservadorismo americano, para poder se desenvolver como artista, né? E foi isso que ele fez, chegou lá, tentou se firmar como jornalista, como repórter e também como escritor, né? Fez parte da célebre geração perdida, né? Esse termo foi criado pela Gertrude Stein, uma americana também residente em Paris nessa época, e definiu os artistas americanos da geração entre guerras ali, que moravam em Paris para tentar se firmar como artista, né? Então, esse pessoal foi muito bem retratado naquele filme fantástico do Woody Allen, Meia-Noite em Paris, né, e também nesse livro aqui, que eu indico para contextualizar todas as obras desses autores, Os Exilados e Montparnasse. É um livro fantástico que fala de todos esses artistas que frequentaram Paris nos anos 20 e 30, né, no período entre guerras, principalmente os americanos. E esse livro também é muito bom, esse Paris Boêmia, aqui do Dan Frank, uma trilogia aqui da cidade de Paris, da coleção LPM Pocket, que eu preciso até resenhar essa trilogia também, uma trilogia fantástica, que fala muito dessa época também. Então esses 2 livros são livros bons, né, Paris Boêmia e Os Exilados de Montparnasse, né, do Jean Paul Caracalla, né, são 2 livros muito bons para
se entender, para se contextualizar as literaturas produzidas por esses autores dessa época, que foram extremamente prolíficos, né? Então esse pessoal se reunia principalmente na casa da Gertrude Stein e na livraria Shakespeare Company, que existe até hoje uma com o mesmo nome, mas que não é a mesma, né, da livreira Sylvia Beach. E o Hemingway viveu intensamente essa época, era casado com a sua mulher Hadley, né? Logo depois, nos anos 30, ele se firmaria como escritor, a partir do livro O Sol Também Se Levanta, se separaria da sua mulher, né, começaria um relacionamento com a sua segunda mulher, Pauline Pfeiffer, né? E com ela ele viveria os anos 30, passaria a fazer safaris na África, né? Quando ele se firmou como escritor, ele frequentou muito a África, né? Trabalhou como correspondente na Guerra Civil Espanhola, também na Segunda Guerra Mundial, presenciou o dia D como testemunha direto no navio, e depois da guerra se separou, trocou de mulher e foi morar em Cuba, foi ser pescador, né? E a sua carreira, quando estava em declínio, já no começo dos anos 50, ele escreveu esse livro aqui em 52, que o trouxe de volta ao topo, inclusive ganhou o Nobel de Literatura. Esse livro é um livro muito curtinho, né? Quase tá ali entre um conto e uma novela, né? A linha que separa esses gêneros, ela é bastante tênue, e esse livro se encontra exatamente na divisória entre um conto e uma novela, né? Ele é muito grande para ser um conto, e está no limite para ser considerado uma novela, e muito pequenininho para ser considerado um romance. Tem só uma linha narrativa, não tem muita complexidade, então o certo mesmo seria enquadrá-lo como uma novela, mas uma novela de absorção extremamente fácil, né? Uma novelinha curta, né? Um livro assim que as pessoas não podem deixar de ler, porque é um livro muito fácil de ser lido e um livro maravilhoso, diga-se de passagem, né? Então Hemingway viria a falecer, né, escreveria mais alguns livros que seriam publicados póstumamente, como Um Verão Perigoso, que a gente resenhou aqui no canal, Paris é uma Festa, e viria a falecer em 1961, suicidando-se assim como o seu pai, né, e deixaria um legado imortal, né, de obras imortais, todas muito adaptadas para o cinema, né, como Adeus às Armas, como O Sol Também Se Levanta, como Por Quem os Sinos Dobram, O Velho Mar também foi adaptado para o cinema. Inclusive, semana retrasada eu assisti a adaptação, que tem de graça no YouTube, inclusive, das Neves de Kilimanjaro, The Snows of Kilimanjaro, né? Que é uma obra menor dele, que eu tenho aqui também, qualquer dia eu vou resenhar, com a Ava Gardner e o Gregory Peck. Amei de paixão, porque é muito mais autobiográfico do que eu imaginava, né? E o filme acho que foi a adaptação para o cinema mais feliz das obras do Hemingway, né? As Neves de Kilimanjaro, né? Então ele escreveria esse livro em 1952, ganharia o Prêmio Nobel de Literatura, e esse livro colocaria de novo, sua carreira já vinha em decadência como escritor, colocaria de novo no auge da literatura, né? Então, assim, de que se trata esse livro, afinal? Então, o livro é uma história, uma novela curta, que fala de um pescador chamado Santiago, um personagem já idoso, né, e que tudo que ele tinha na vida praticamente tinha sido subtraído, numa situação de pobreza, e ele precisava trabalhar muito pesado na terceira idade para sobreviver, e a única coisa que ele tinha era um garoto que gostava dele, que o acompanhava no barco, mas como ele vinha passando por uma fase muito ruim nas pescarias, os pais proibiram o garoto de acompanhá-lo, então ele passou a ir pescar sozinho mesmo, e a única coisa que ele tinha além do garoto era o beisebol, né, americano, que ele gostava de acompanhar. Esse livro foi escrito em 52, antes da Revolução Cubana, então nessa época Cuba era uma extensão dos Estados Unidos, né, um quintal dos americanos, eles consumiam a cultura americana. Então o nosso Santiago, ele era muito fã do Joe DiMaggio, do grande Joe DiMaggio, aquele jogador de beisebol, né, foi casado inclusive com Marilyn Monroe, né, o ícone da cultura pop, dos esportes, né, também fez parte da história cultural do século XX. E esse livro retrata muito bem como a idolatria que o Santiago tinha pelo Joe DiMaggio, né? Ele e o garoto acompanhava beisebol e tal, mas ele estava passando por uma fase muito difícil, muita má sorte, não estava conseguindo pegar peixe nenhum. A família tirou a família do garoto, proibiu o garoto de acompanhar, então ele passou aí sozinho a pescar, né? Numa situação assim bastante solitária, bastante triste. Ele era viúvo, não tinha mais a sua esposa, não tinha tido filhos, e o livro é extremamente poético, né? Então, nessa situação, já no final da vida,
tendo sido subtraído de praticamente tudo, né? Ele se confronta com a situação depois de passar muito tempo sem conseguir ter sorte nas pescarias. Ele se defronta, ele consegue fisgar o maior peixe que ele viu até então em toda a sua carreira, né? Ele nunca, ao longo da sua vida, tinha visto um peixe tão grande, né? Que é descrito no livro como espadarte, né? A gente acredita que seja algum tipo de merlin, aqueles peixes que os pescadores esportivos tanto veneram, aqueles peixes enormes, né? Que exigem equipamentos especiais, né? E o velhinho, de repente, fisgou esse peixe, e era uma luta que ele não tinha condição, teoricamente, de abarcar, né? De encarar, mas ele foi usando todos os seus conhecimentos de pesca para ir minando o peixe, né? Fazendo o peixe se cansar, tirando as energias do peixe, até conseguir. Foi muito mais difícil do que ele imaginava, ele nunca tinha visto um peixe tão grande, demorou muito, cobrou um preço muito alto, né, das suas mãos, das suas costas, da sua lombar, e ele procurou forças onde ele nem ele sabia que tinha, né? Só que ele usou toda a sua malícia, todos os seus conhecimentos de se alimentar na hora certa. Ele viu que ia ser uma batalha muito demorada, então ele foi se alimentando na hora certa, e até que ele consegue finalmente, depois de uma longa batalha, cansar o peixe e matá-lo com arpão, né? E o peixe era muito grande para ser colocado no barco, então ele coloca o peixe, amarra o peixe no barco para ele ser rebocado. Eu estou dando uns spoilers, mas esse livro é um livro que muita gente já leu, e também é um livro muito curtinho, né? Fica difícil a gente falar dele sem dizer o que acontece, né? Então essa resenha, eu não costumo não dar tantos spoilers, mas essa resenha a gente vai ter que dar, infelizmente, né? Então ele reboca o peixe, desde o começo ele já sabia que dificilmente ele conseguiria voltar com esse peixe, né? Porque o peixe teria que ser rebocado e ali ele estaria vulnerável aos tubarões, né? E os tubarões atraídos pelo cheiro de sangue. E aí os tubarões inevitavelmente começam a atacar o peixe, tirar pedaço do peixe, e ele luta como pode com os tubarões, usando um arpão, né? E o pouco de força que lhe restava, mas chega uma hora que ele não consegue, né? Os tubarões dão cabo do peixe, fica só a alçada do peixe amarrado ao barco, e ele retorna à praia completamente destituído de todas as suas forças, né? Completamente já bem debilitado, né? E o garoto recebe, as pessoas o recebem também, e acaba que ele acaba não monetizando, digamos assim, em cima dessa conquista que foi esse peixe, o maior peixe que ele encontrou na sua vida. E o livro é extremamente poético, né? O livro fala da solidão e fala da forma como o nosso Santiago, esse personagem tão fantástico, levava a vida, apesar de ter sido subtraído, de praticamente chegar na velhice subtraído de tudo que poderia ser mais importante, né, para as pessoas normais, né? Então, assim, quais são as minhas impressões pessoais? O que é que eu acho desse livro? Em primeiro lugar, esse livro ele foi usado por muitos coaches, né, por muitos gurus motivacionais diversos, né, cada um dá uma interpretação diferente, né, mas para mim, a nível pessoal, né, a minha opinião pessoal é muito claro o que é que o autor quis dizer aqui, né, se a gente tiver que definir esse livro em uma palavra só, essa palavra seria dignidade, né, dignidade. Porque a gente vê um personagem que foi desprovido, chegou ao final da vida desprovido de tudo, e mesmo assim conseguia viver o pouco que a vida lhe dava de bom, que era a companhia do garoto, que era o beisebol americano, que ele escutava no seu radinho, né, o Joe DiMaggio. E no momento que a vida lhe lançou um desafio, o maior desafio profissional que ele teve na sua vida, ele não hesitou em lutar, mesmo sabendo desde o começo, eu imagino que ele sabia desde o começo que ele não iria conseguir voltar com o peixe inteiro, mas ele lutou até o fim. Então ele mostrou que ele não foi subtraído do principal, que era a sua dignidade, né? E tem uma frase célebre do escritor do Ernest Hemingway que reforça muito essa minha interpretação, na minha opinião. O Hemingway tem uma frase que diz simplesmente o seguinte: um boxeador tem que boxear, né? Então essa frase ela parece muito simples, ela parece muito sucinta, só que ela diz muita coisa, né? Ela diz muita coisa. Do mesmo jeito que um boxeador tem que boxear, um pescador tem que pescar.
O que ele é independe de ele conseguir ou não, independe dele conseguir trazer o peixe ou não, independe dele conseguir monetizar ou não, né? Ele tinha que ser o que ele é. A pescaria era a própria identidade dele, e ele foi um pescador macho até o fim, entendeu? É como eu entendi o livro, né? E o livro é extremamente poético, né? Tem descrições extremamente poéticas. Quem conhece o Hemingway sabe que o estilo do Hemingway é um estilo extremamente seco, né? Um estilo que constrói os personagens através dos diálogos. Na minha opinião, para você ter um bom aproveitamento do livro do Hemingway, você tem que ter alguma experiência de vida, né? Você tem que ter vivido já, porque muitas das coisas que ele coloca nos seus livros, nas suas histórias, elas vêm subentendidas, elas vêm nas entrelinhas, né? Como o pessoal chama isso de estilo do iceberg. Ele mesmo descreveu isso uma vez como estilo do iceberg. Você vê só a pontinha do iceberg e tem mais uma série de significados ali implícitos, ocultos, né? Não tão ocultos assim, mas implícitos, digamos assim, né? Então, para ter um bom aproveitamento do Hemingway, na minha opinião, você tem que ter experiência de vida, você tem que ter vivido já um pouco, você tem que ter, senão passa batido, né? O Hemingway é um escritor com estilo extremamente fácil de ser absorvido, né? Até a própria construção dos personagens, que é um dos pilares da narrativa, ele faz sob a forma de diálogos, então você tem que estar muito ligado, você tem que ir nas sutilezas, né? Então é um livro fantástico, é um livro extremamente simples, mas ao mesmo tempo bastante profundo, né? A atitude do nosso personagem Santiago em relação à vida até o fim, eu acho que a principal lição desse livro, na minha opinião, né? Eu não concordo com várias interpretações que eu tenho visto, né? Até pelo fato de conhecer muitos personagens como o Santiago pessoalmente, né? Esses caras eu conheço muito bem, né? Então, são os caras que eles são aquilo ali. Tem coisas que não é o que você faz, não é o que você trabalha, é o que você é. E se você é aquilo ali, você tem que fazer aquilo ali, não tem jeito, né? Então, é um livro maravilhoso, é um livro que todo mundo tem que ler, não tem como você, um livro incontornável, como eu falei, né? Assim, eu fico vendo as pessoas, às vezes, fugirem dos clássicos, lerem outras coisas, porque acham que os clássicos são difíceis, são complicados, que os clássicos vão demandar muita energia, muita concentração. Porém, a gente tem aí vários exemplos de clássicos extremamente acessíveis, extremamente ricos, né? Leituras maravilhosas como essa aqui. E eu não poderia recomendar mais esse livro aqui, uma ediçãozinha maravilhosa da Bertrand Brasil, né? Ela tem editado, tem publicado o Hemingway já há algum tempo, com essas capas maravilhosas, né? Essa aqui eu comprei agora para dar de presente, acabei pegando emprestado para fazer a resenha, porque eu já tive várias edições do Velho e o Mal ao longo da minha vida e acabei dando todas de presente, né? Acabei ficando sem. E com essa aqui não foi diferente, eu comprei para dar de presente, é um presente maravilhoso, e acabei pegando emprestado só para fazer a resenha, né? Mas eu sempre tenho o Velho e o Mar aqui, só que eu acabo dando de presente. Uma pessoa que quer começar a ler, ou quer conhecer os clássicos, não sei o que, é o livro ideal, né? É aquele clássico assim que pode servir como gateway drug, né? Droga, como diz o americano, droga de entrada para a literatura, né? E é isso, pessoal. Vou colocando um ponto final nessa resenha, agradecendo por mais esse nosso encontro. E fique ligado no canal que tem muita coisa legal que a gente está preparando por aí. Grande abraço.